Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, dando continuidade à nossa aula sobre a nova vida após a conversão ao Islã. Dentre as obras mais importantes que o muçulmano faz está o agradecimento a Allah por sua bênção em relação ao arrependimento e sua orientação. Tanto aquele que acaba de entrar no Islã ou aquele que já é muçulmano de berço tem que agradecer pela essa bênção da orientação do Islã, assim como o arrependimento que Deus nos concede após ter cometido alguma falta, algum erro, algum pecado. Apegar-se à sua orientação e ser paciente diante das dificuldades. Para aqueles que são muçulmanos, para aqueles que acabam de entrar no Islã, devem saber que podem passar por algumas situações e que estas requerem o quê? A paciência. O Islã não é somente um pensamento ou uma inclinação, senão que uma religião que guia todos os nossos assuntos da vida. Por isso é o maior presente dado por Allah à humanidade. E como todo presente valioso, há que ser cuidado e protegido de tudo aquilo que possa prejudicá-lo. Allah o Altíssimo diz no Alcorão, Allah diz no Alcorão, disse para seu mensageiro, no caso o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, ordenando a pegar-se ao Islã e ao Alcorão e não renunciar a nada da mensagem. Apega-te ao que te foi revelado, no caso o Alcorão, por certo que tu estás na senda reta. Essa é uma das mensagens que foi dirigida ao profeta Muhammad, mas que também serve para todos nós, todos os muçulmanos. Ou seja, apega-te ao que te foi revelado. Apegar-se, no caso, ao Alcorão. Apegar-se ao Alcorão não é apenas ter ele nas nossas prateleiras, nas nossas mãos apenas, mas apegar-se é colocar na prática aquilo que a gente lê. Colocar na prática aquilo que ali está escrito, as ordens, as proibições, se afastar delas. Então isso é que é se apegar com o Alcorão e lembrar que estamos na senda reta, ou seja, ao se apegar ao Alcorão, ao colocar na prática aquilo que está escrito no Alcorão, dentre as ordens, as proibições, então estamos ali seguindo essa senda reta que todo muçulmano deve seguir este caminho para que alcance o paraíso. Falando acerca do novo muçulmano. O novo muçulmano não há de se entristecer pelas adversidades que possa encontrar em seu caminho, depois de seu ingresso ao Islã. Então, é novo no Islã. Tem que saber que vai encontrar várias dificuldades, vai passar por várias situações. Então, recomenda-se para que não entristeça por causa disso. Pois, sendo uma lei divina, mesmo que os profetas e seguidores tivessem sido atacados, a resposta sempre foi de paciência. Não é algo novo o passar por situações difíceis quando se entra no Islã ou quando está a se divulgar o Islã. Então aqui dá o exemplo dos profetas. Os profetas, quando divulgavam a mensagem de Allah, a mensagem de Deus, sempre passaram por dificuldades. Sempre passaram por ataques, tanto com as próprias famílias, assim como com o próprio povo ou nação. Sempre foi assim. E a recomendação é o quê? A paciência. Tem que se ter a paciência em todas essas situações de ataque ou perseguição. Então, a resposta sempre foi a paciência e o esforço na defesa da fé. Ou seja, além de ter essa paciência, os profetas também estavam ali também se mantendo firmes na defesa daquela fé, não desistiam. Então, nós muçulmanos não podemos desistir em razão de ataques que vêm daqueles que não são muçulmanos ou daqueles que perseguem a religião e tal. Temos que ter paciência com tais pessoas e estarmos ali em defesa da nossa fé, que é o Islã. Como? Explicando da melhor maneira o que é isso de Islã, é o que é recomendável, e
sem agressão e também sem discussão, ou seja, não se pode travar uma discussão ou agressão para aqueles que nos atacam, falando mal do Islã, mas sim conversar com eles da melhor forma possível. E é por esse motivo recomenda-se que a gente saiba o mínimo do Islã, porque assim a gente consegue esclarecer melhor para aqueles que querem atacar ou nos atacam acerca do Islã. Então, primeiro a paciência, manter-se firme também para defender a religião, explicando da melhor maneira para aqueles que querem atacar a religião ou para aqueles que detestam a religião. Estas dificuldades são também provas para a fé. Então, é uma prova, é uma provação que também a gente passa. Você aceitou essa nova fé ou você entrou novo no Islã, então tem que esperar que passará por várias provações. E uma das provações são essas, os ataques que você vai receber, tanto próximo de você, ou seja, ali diante da sua família ou pessoas de fora. Então, é uma provação de fé. Assim, há que se apegar ainda mais ao Islã e suplicar a Allah, como fazia o profeta Muhammad, que a paz e a bênção estejam sobre ele. Então, nesse momento que as pessoas atacam mais, perseguem mais, é esse momento que também precisa se manter firme, ou seja, querer mais se apegar à religião e suplicar, pedir a Allah para que dê firmeza na religião, ou seja, manter-se firme ali no Islã e não abandonar em razão dos ataques. Então aqui vem como fazia o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, dizia: "Ó Allah, tu que modificas os corações, firma meu coração em tua religião." Uma das súplicas que já recitamos também anteriormente nesse mesmo assunto. Então, a gente faz essa súplica e outras, como também já falamos. Você pode fazer essa súplica na sua própria língua, no seu próprio idioma. Ó Allah, tu que modificas os corações, firma meu coração em tua religião, ou seja, firma o meu coração no Islã. É o que a gente deve suplicar diante desses ataques ou perseguições contra a religião. Neste contexto é dito no versículo: acaso pensam os homens que lhes será deixado dizer cremos sem serem postos à prova? Ou seja, esse versículo reforça que nós, ao aceitar o Islã, não podemos pensar que basta dizer que não cremos, aceitamos o Islã, ou fez o testemunho, então está tudo bem, tudo será tranquilo. Não, sempre passaremos por alguma provação, não seremos deixados assim à toa sem passar por uma provação. Por certo que provamos aqueles que lhes precederam e Allah bem sabe quem quem são os sinceros e quem são os mentirosos. Então, aqui diz que os povos ou os profetas anteriores também passaram por provação. E Allah sabe quem são aqueles sinceros, ou seja, os sinceros que querem se manter firmes ou dizem cremos com sinceridade e que querem se manter na religião, e também sabe aqueles que são os mentirosos, ou seja, que não têm nada de fé, ou seja, não creem em nada, apenas estão mentindo. Esforçar-se em convidar as pessoas ao Islã com sabedoria e bom conselho. Essa também é uma das coisas que o muçulmano precisa ter. A sabedoria e bom conselho. Ao querer convidar alguém ao Islã, ao querer explicar acerca do Islã, tem que ter sabedoria e bom conselho. Bons modos é necessário. É uma das melhores maneiras de agradecer a bênção do Islã, assim como uma das melhores maneiras de preservar no caminho, de perseverar no caminho de Allah. A pessoa que se cura de uma doença grave, que o fez sofrer dias e noites porque encontrou o tratamento adequado, é quem mais pode ajudar os que sofrem da mesma doença, difundindo a cura entre as pessoas, especialmente entre os mais próximos, familiares e amigos. Que é um exemplo que estão dando, de que a gente, por exemplo, aceitou o Islã. Você aceitou o Islã com sinceridade, buscou o pouco de conhecimento que tem,
Então, você também, com o conhecimento que tem, os bons modos que você também tem essa missão de querer expandir esse Islã. E vai expandir esse Islã começando pelos próprios familiares. Começa a divulgar o Islã para os seus próprios familiares e depois os amigos e assim sucessivamente. Então, a mensagem do Islã, ela não vai parar no momento que você já se converteu ao Islã. Se você converteu-se ao Islã, aprendeu um pouco, você também já tem ali uma missão de querer também resgatar outras pessoas que estão na perdição. Chamar essas pessoas para o Islã. E para chamar, como vê, aqui tem que ter o conhecimento. Tem que chamar as pessoas com sabedoria e bons modos. Isso é uma passagem do Alcorão. É uma passagem do Alcorão que diz: chame as pessoas para o caminho do teu Senhor com sabedoria e bons modos. Então essas duas coisas devem andar juntas, sabedoria e bons modos para aqueles que querem expandir ou divulgar o Islã. Convidar as pessoas para o Islã tem que ter bons modos, porque falamos aqui, por exemplo, dos ataques que a gente sofre, ou o muçulmano sofre, ao abraçar o Islã. Então, para se sair bem, é a paciência e também esclarecer da melhor maneira. Então, quer convidar as pessoas para o Islã, tem que ter o conhecimento e bons modos. E na próxima aula a gente vai falar sobre o convite ao Islã. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.